Você provavelmente já ouviu falar de Judas, não é mesmo? Todo mundo, mesmo não sendo cristão, você provavelmente já falou que alguém era Judas, porque o nome ele virou um sinônimo de traição, uma referência quase inevitável quando nós pensamos em alguém que entrega o outro pelas costas. Um traidor, um Judas, não é mesmo? Por outro lado, se você é um cristão, talvez tenha lido ou ouvido falar da história de uma mulher que derramou um vaso de perfume caríssimo em Jesus. Num ato que até hoje enche o nosso coração de espanto e encantamento. Agora você deve estar se perguntando o que esses dois relatos têm a ver um com o outro. Por que o pastor está falando dos dois relatos aqui? Um tem nada a ver com o outro. Pois bem, no Evangelho de Marcos, essas duas narrativas parecem até justapostas, como se o autor ele quisesse que nós a lêssemos quase juntas. Uma depois da outra ela aparece. E a história da mulher aparece entre uma conspiração de traição. É como se Marcos gritasse: preste atenção nesse contraste. Então, o meu convite hoje é simples. Vamos olhar para esses dois personagens, para esses dois relatos, para essas duas histórias, para esses dois caminhos tão distantes em suas motivações e ações, e tentar entender o que Marcos deseja nos dizer, a aproximar essas duas narrativas assim. Há um contraste poderoso aqui. E pode ser que ele nos revele muito sobre o valor que nós atribuímos a Jesus. E também a nossa fé, como nós temos a fé depositada nele. Que nós possamos enxergar o mesmo Jesus sobre uma dessas lentes, que são completamente opostas, e descobrir onde cada uma dessas lentes pode nos levar. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Marcos 14. Nós leremos por partes, e hoje vai nos versículos 1 e 2 agora. Marcos 14, versículos 1 e 2. Faltava 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães asmos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de prender Jesus à traição e matá-lo. Mas não durante da festa, eles diziam, para que não haja tumulto entre o povo. A narrativa aqui, ela começa com duas realidades que parecem opostas. A Páscoa, a grande festa da celebração que comemora a libertação do povo de Deus do Egito, e também aqui um desejo ardente dos líderes de prender e matar Jesus. Naquela cultura, a Páscoa não era apenas um feriado, era a memória viva de como Deus havia intervido pelo seu povo que era escravo. Ironia das ironias, no exato momento em que se recordava a libertação, uma conspiração se formava contra o maior de todos os libertadores. Os líderes religiosos temem o povo. Eles pressentem que uma prisão pública poderia inflamar as multidões que admiravam Jesus, um mestre galileu que havia feito tantos milagres. Então eles planejaram uma captura silenciosa, algo às escondidas. O Evangelho nos mostra que por trás das paredes imponentes do templo, das grandes pedras, da grande construção, que até mesmo os apóstolos haviam falado, havia uma maquinação, um plano tenebroso. Queriam tirar a vida do próprio Deus encarnado. E o contraste é quase teatral aqui. Enquanto a multidão reina a expectativa de celebrar o Deus que salva e que liberta, nos bastidores aqui, homens que deveriam guiar o povo à fé,
procuravam tirar a vida de quem encarna a própria salvação e a libertação definitiva. Vejamos agora como a devoção de uma mulher contrasta radicalmente com esse cenário. Perceba, versos 3 a 9. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro. E quebrando o vaso, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes diziam indignados, para que esse desperdício de perfume poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Mas Jesus disse: deixe-na em paz, porque a estão importunando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão comigo e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ela derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que, onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua própria memória. Se na passagem anterior, se no trecho anterior, reinava um clima de conspiração, nesses versículos, a cena muda radicalmente para um ambiente de devoção e beleza. Um pequeno povoado nos arredores de Jerusalém, Betânia, mais propriamente dito na casa de Simão, chamado leproso, reclinando à mesa. Na volta de uma mesa baixa, eles estavam saboreando uma refeição juntos. Certamente Simão já havia sido curado, e possivelmente pelo próprio Jesus, ou não haveria banquete em sua casa. Mas essa hospitalidade reflete a graça do Mestre, que não se importa com rótulos, que não se importa com preconceitos. Ele estava na casa de alguém que era considerado imundo. E no meio deste movimento de refeição, surge uma mulher desconhecida, uma mulher anônima, que nós nem sabemos o nome. Ela traz em suas mãos um vaso de alabastro, selado, fechado, contendo nardo puro, um perfume de aroma forte, muito valorizado, e também ele era importado de regiões como a Índia. E o valor de 300 denários equivalia a praticamente um ano de salário de um trabalhador comum. Um verdadeiro tesouro que ela estava carregando. Um ano de trabalho. Já pensou? Você ter em mãos um ano do seu trabalho. Ela, no entanto, não retira a tampa do vaso. Ela não retira a tampa com cuidado, não. Ela vai e ela quebra o vaso. Ela quebra o vaso como sinal de total entrega. Não há chance de reaproveitar. Não há chance de guardar o que sobrou. Não dá para guardar, está quebrado o vaso. Não tem como usar mais. O perfume escorre abundantemente na cabeça de Jesus e começa a escorrer pelos seus cabelos e todo o seu corpo. A casa inteira, o texto fala que fica com um aroma inconfundível de nardo. É uma cena de tirar o fôlego. Alguns que estavam à mesa se indignaram com ela. Perceba, para que este desperdício? Poderia vender e dar aos pobres. Um ano de trabalho, 300 denários, quanto isso poderia comprar para ajudar os pobres? A lógica deles é de racionalidade humana. Perceba, que mede tudo em termos de utilidade aparente. Seria mais útil utilizar isso para dar aos pobres. Seria mesmo um desperdício dedicar algo tão caro a Jesus? Será que ele está desperdiçando? Nós vemos aqui um contraste entre a devoção apaixonada daquela mulher e a frieza utilitarista de certos discípulos. De acordo com João 12, 4 a 6, é Judas.
É Judas que diz isso. Mas não só ele, os outros discípulos estavam ali com ele. Mas Judas foi aquele que falou, que externalizou que era um desperdício o que ela estava fazendo. Será que o cuidado com os pobres é irrelevante? Será que Jesus pensava assim? Será que ele não percebeu que aquilo que ela estava fazendo poderia ajudar outras pessoas? De forma alguma, meus irmãos. Jesus havia ensinado a generosidade inúmeras vezes. Porém, quando o cuidado com os pobres se torna desculpa para não honrar Cristo diretamente, algo está distorcido. A mulher não estava negligenciando o amor ao próximo. Ela estava demonstrando o amor supremo a Jesus, que é a fonte de toda a generosidade verdadeira. Meus irmãos, para amarmos verdadeiramente o nosso próximo, primeiro nós precisamos amar verdadeiramente Jesus. Não tem como fazer uma coisa sem a outra. Nós só conseguimos amar, de fato, o nosso próximo da maneira com que ele deve ser amado, quando o nosso maior amor está localizado no lugar certo. Lembre-se quando Jesus foi questionado sobre qual é o maior mandamento, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Com todas as suas forças, com todos os seus pensamentos, com toda a sua alma, com tudo aquilo que você tem, com toda a sua vida. Esse é o primeiro e maior mandamento, amar a Deus. Mas tem um segundo, que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas nós precisamos olhar a lógica de Jesus. Amar a Deus antes, para que nós conseguimos amar de fato as pessoas como elas devem ser amadas. Porque senão muitas vezes nós amamos o próximo ou a nós mesmos como se nós estivéssemos amando a Deus, colocando no lugar de Deus. E como isso é difícil, porque nós fazemos assim do outro um ídolo no nosso coração. Mas a mulher, aparentemente, ela dedicou o seu amor maior a Deus. O perfume caro aqui, meus irmãos, ele simboliza o mais precioso que ela poderia dar. Ela depositou tudo aos pés de Jesus. O que parecia um desperdício aos olhos humanos era uma adoração preciosa aos olhos de Deus. Ela não economizou, ela não mediu esforços. Esse perfume derramado representa uma devoção extravagante daquela mulher. Uma adoração que não calcula preços, que não calcula o valor, mas enxerga que Jesus vale tudo. Era uma entrega total, uma entrega sem volta, demonstrando amor e gratidão incomparáveis. Ela não retém nada. Mas isso nos lembra do próprio Jesus, que não economiza amor em nosso favor. O que para o olhar mundano é perda, é desperdício, no reino de Deus pode ser pura adoração. Então, no ato até protetor, Jesus repreende os críticos e elogia aquela mulher. Deixe-na em paz, Jesus disse, pois ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus revela que esse ato possui um simbolismo aqui. Não era só um derramar de perfume. Ela derramou o perfume em meu corpo, antecipando, preparando-o para um sepultamento. Historicamente, a unção de um corpo ocorria após a morte. Mas o que Jesus está dizendo é que esse fato enfatiza que Jesus está próximo do seu sacrifício. Nós estamos na última semana da vida de Jesus aqui. Logo, logo, ele será entregue. Logo, logo, ele se entregará. O aroma do nardo se misturou com a eternidade. Aquele desperdício santo daquela mulher se provou o mais lindo ato de adoração a Jesus. Se para alguns foi irracional, não fazia sentido, era desperdício, para Deus era uma expressão pura de um coração que entende quem Jesus é e o seu valor. Mas nessa mesma narrativa, Marcos nos conduz agora uma outra entrega. Bem diferente do que nós acabamos de contemplar. Algo que mudaria para sempre o rumo de todos os acontecimentos. Versículos 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos 12,
dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles ficaram alegres quando ouviram isso e prometeram-lhe dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No mesmo capítulo, quase na mesma perícope aqui, na mesma passagem, outro se levanta para entregar algo. Mas, ao contrário da mulher que entrega todo o seu tesouro, Judas Iscariotes, um dos discípulos mais íntimos de Jesus, aquele que são chamados os 12 discípulos, entrega o próprio Jesus. Ele sai da casa, provavelmente com o perfume ainda no ar. Perceba isso. Logo depois que ele viu uma entrega maravilhosa de uma mulher anônima que nem conhecia Jesus, entregando tudo a ele sai da casa. Ele atravessa as ruas empoeiradas até chegar aos principais sacerdotes. E aqui se cumpre o que Marcos mencionou no início do texto. Eles queriam prender Jesus de um modo que não fosse de um modo público, para evitar tumultos. Agora, subitamente surge uma solução ideal para eles. Um dos discípulos, um dos 12, um daqueles que estão dentro, se dispõe a fornecer a oportunidade exata que eles estavam procurando. Ali, num diálogo breve, eles se alegram e prometem dinheiro a Judas. Assim, Judas fecha o pacto mais sombrio de todos. Ele entrega o Filho de Deus. O que teria levado Judas a fazer isso? Todos nós possivelmente nos perguntamos por que Judas fez isso. A Bíblia ela não entrega cada detalhe psicológico daquilo que Judas estava pensando. Talvez seja a ganância, talvez seja uma frustração, porque Jesus, ele não era o Messias político que todos esperavam. Talvez seja até alguma decepção pessoal mal resolvida com Jesus. A Bíblia não entra nesses detalhes. Mas também ela declara que, em Lucas, que o diabo influenciou o seu coração para essa decisão. O certo é que Judas simboliza quão baixo nós podemos cair ao priorizar as nossas conveniências. Quão baixo o ser humano pode ir. É impressionante pensar, não é mesmo? É impressionante pensar que Judas, que conviveu com Jesus, que foi chamado para ser um dos 12 discípulos, alguém que os discípulos de Jesus confiaram nos próprios recursos do grupo, que presenciou milagres impressionantes, que ouviu ensinamentos e recebeu o amor de Jesus incondicional. Esse mesmo Judas traz Jesus. Ao invés de derramar o seu coração a Jesus, ele o vendeu. E por quanto? Por quanto Judas vendeu Jesus? Mateus 26:15 revela o valor exato. 30 moedas de prata. Sabe o que seria 30 moedas de prata? O preço de um escravo ferido. 30 moedas de prata. Ele vendeu o maior tesouro de todos por poucas moedas. Comparado com os 300 denários de perfume, era quase insignificante. É como se a narrativa ela gritasse: enquanto uma pessoa dá tudo o que tinha, a outra toma do Senhor tudo o que pode, por um valor insignificante. O contraste entre essas duas figuras é de tirar o fôlego. De um lado, uma mulher cujo nome nós nem conhecemos, mas cujo gesto atravessa séculos, e do outro, um discípulo íntimo de Jesus. Judas, cujo nome se tornou um sinônimo de traição. Ela avalia Jesus como algo digno do maior tesouro que ela tinha. Ele derrama a sua cabeça. Ele entrega Jesus por míseros 30 moedas de prata, o preço de um escravo ferido. Enquanto a mulher entregou um ano inteiro de trabalho, quebrando e derramando sobre o corpo do seu mestre. Ela quebra o vaso em adoração. Ele rompe a fidelidade pela ganância do seu coração.
O coração da mulher se revela numa entrega total, um desperdício santo, que perfuma a casa inteira e exalta o Senhor acima de qualquer riqueza deste mundo. Já o coração de Judas, ele mergulha na escuridão, preferindo as amarras de um ganho imediato ao resplendor do rei que caminha ao seu lado, aquele que era seu amigo. Ela, anônima e devota, ele, um apóstolo próximo, íntimo e traidor. Um encontrou em Jesus tudo. O outro enxergou nele somente uma oportunidade de lucro, meus irmãos. No fim, a cena ela fala por si mesma. Anônima, ela saiu daquela casa com os olhos fitos em um tesouro eterno. Judas, ele partiu com as mãos vazias, na verdade cheias, de 30 moedas de prata, mas com o seu coração vazio. Um nos mostra a beleza de ofertar tudo, o outro, a tragédia de vender um tesouro por tão pouco. Nós precisamos nos perguntar, então, diante desse contraste, nosso perfume está sendo derramado aos pés do Senhor? Ou estamos trocando o próprio Senhor por um punhado de moedas? Essas duas histórias, esses dois caminhos, ele nos lembra que nenhuma traição, ela surge do nada. Nenhuma traição surge do nada. Judas, ao que tudo indica, foi cultivando pequenos enganos no coração até que ele vendesse Jesus por essas moedas. Mas também nem toda renúncia, como a da mulher anônima, se dá em atos grandiosos, invisíveis. Muitas vezes aquilo que entregamos em secreto é o que mais agrada a Deus. Podemos trocar Cristo por conveniências quase invisíveis, ou, inversamente, entregar um desperdício santo, algo precioso aos olhos do mundo, como caríssimo aos olhos de Deus. Eu gostaria de pensar em alguns cenários concretos da nossa vida hoje, onde a gente pode pensar em que momento nós agimos como pequenos traidores, ou que nós podemos fazer desperdícios santos também. Pense na sua vida profissional, na vida profissional como um todo. Muitas vezes a pequena traição ela é aceitar uma proposta sutil para adulterar números de um relatório, ou para esconder a real situação de um produto. Parece algo pequeno, quebra a integridade diante de Deus, por uma conveniência imediata, seja para manter o seu emprego, seja para ganhar uma bonificação, um prestígio para ser promovido. Muitas vezes nós fazemos essas pequenas traições. Mas o que seria um desperdício santo na vida profissional? Muitas vezes é escolher a transparência, ainda que isso custe a simpatia dos colegas, ainda que isso custe um cargo melhor que você poderia ter, quem sabe até a permanência no trabalho. Pois a fidelidade de Cristo vale mais do que a aprovação humana, vale mais agradar a Deus do que aos homens. Pedro vai dizer diante do Sinédrio que queria matá-lo. Mas em nossos relacionamentos diários, como nós podemos fazer pequenas traições? Falar mal de um amigo pelas costas, ou até mesmo omitir a verdade de um cônjuge para evitar conflitos, trocando a confiança por uma conveniência, tentando evitar ali um conflito. E como nós podemos ter um desperdício santo? Talvez pedir perdão ou dizer a verdade com honestidade, arriscando até mesmo gerar um desconforto, mas preservando a saúde daquele relacionamento aos olhos de Deus. Muitas vezes nós, como maridos e esposas e amigos, nós precisamos entrar em conflito se nós queremos ajudar o próximo, se nós queremos realmente fazer com que aquela pessoa amadureça. Quantas vezes nós deixamos de falar algo com o nosso amigo, com medo da reação dele? Quantas vezes nós, como membros de uma igreja, deixamos de falar que uma pessoa está errando, com medo da reação dela? Nós precisamos pensar
nesses desperdícios santos que nós podemos fazer diante de Deus, assim como aquela mulher fez. E se for pensar em nossa administração de tempo, como nós agimos com o nosso tempo, nós podemos muitas vezes trair a fé, deixando de orar, de estudar a palavra, por um apego às redes sociais, por um apego a séries, ou até por pura preguiça, trocando a comunhão com Deus por um entretenimento imediato. Por outro lado, nós podemos entregar a Jesus, deliberadamente abrindo mão de um entretenimento, ou até mesmo de horas de sono que poderiam ser boas, não é mesmo? Diminuir um pouco mais, mas para consagrar esse tempo de qualidade a Deus, ou até mesmo para servi-lo, servir a igreja, servir o seu reino, servir a Deus. Parece uma perda aos olhos do mundo, mas é um investimento profundo na vida espiritual, na sua vida espiritual e na sua comunhão com Deus. E pensando na nossa administração financeira, como nós muitas vezes traímos em períodos de crise, ou mesmo quando há instabilidade, crise ou instável, nós podemos ter um impulso de reter tudo para si, tudo para nós, abrindo mão de contribuir com a obra de Deus. Assim nós podemos escolher não ser fiéis às ofertas, a não ser fiéis com contribuição missionária, a não ser fiel com auxílio aos pobres, quando surgem despesas pessoais que nos parecem mais urgentes. É difícil, mas como nós podemos entregar a Deus, renunciar muitas vezes a Deus, fazer um desperdício santo, separar, meus irmãos, deliberadamente uma quantia para ofertas e para ajuda aos próximos. Essa dedicação ela parece mesmo um desperdício aos olhos de quem só pensa na economia do lucro, mas ela mostra que nós confiamos mais na provisão de Deus do que em nosso próprio acúmulo. E pensando em nossa vida espiritual ou emocional, muitas vezes nós traímos a fé e a Jesus quando nós ignoramos o outro que está sofrendo ao nosso redor. Muitas vezes por pensar que vai ser muito trabalhoso conversar, vai ser muito trabalhoso cuidar dessa pessoa, vai ser muito trabalhoso eu investir um tempo para conversar. Ela é muito difícil. Muito difícil. Pode atrapalhar a minha rotina. Muitas vezes nós deixamos de lado o nosso servir ao próximo, o nosso cuidado com o próximo. Mas como nós podemos entregar a Deus? Fazer um desperdício santo diante dele. Dispor o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos para cuidar, para acolher, para ouvir, para apoiar alguém. Confiando que, mesmo sem ganhos visíveis, esse gesto reflete o amor de Deus, assim como Ele espera que nós amemos o nosso próximo. Quando foi questionado Jesus, Ele disse que as pessoas vão conhecer que nós somos seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, e somente para nós mesmos. Nós não conseguimos olhar além dos nossos próprios umbigos. E nós nunca cuidamos uns dos outros. É triste pensar nisso. Tem gente que está a vida toda na igreja, mas nunca parou para cuidar do outro. Mas sempre quer ser cuidado. Sempre quer que a pessoa dê bom dia, sempre quer que a pessoa ligue, sempre quer que a pessoa fale do aniversário, sempre quer que faça tudo. Mas pergunte se ela faz a mesma coisa. É uma geração de mimizinhos, onde todo mundo precisa me servir, mas eu não consigo servir o outro. Nós precisamos abrir nossos olhos para como nós estamos agindo uns com os outros. Por fim, a história de Judas, meus irmãos, ela é trágica. Ela se tornou o maior exemplo de traição. Mas nós precisamos se lembrar também de Pedro. De Pedro que trairia Jesus, que negaria Jesus. Ele encontrou perdão. Ele se volta a Jesus em arrependimento e ele foi restaurado. O ponto crucial é, ao detectar as trevas em nosso coração, nós corremos para a cruz, ou nós nos afundamos nessas trevas.
O sacrifício de Jesus, meus irmãos, está sempre pronto para reconciliar pecadores que se arrependem. O mesmo Cristo que foi traído, ele é aquele que perdoa pecadores arrependidos. Eu queria terminar essa parte de aplicações, mas antes eu queria voltar os nossos olhos para a mulher novamente. A mulher da história, ela não pronunciou uma palavra sequer. Ela não falou nada. Mas a sua adoração silenciosa é ao mesmo tempo estrondosa. Faz um barulho terrível, enorme. Muitas vezes o nosso testemunho se torna mais evidente quando nós temos atos concretos de amor do que em longos discursos que são vazios. Como nós estamos demonstrando o amor sincero a Jesus. Uma entrega sincera pode inspirar outras pessoas a se achegarem a Deus. Mas muitas vezes nossas palavras estão vazias de atitudes. Ou, pior, vem carregada de atitudes ruins, de ações ruins. E aí ninguém escuta. Mas quando uma palavra vem carregada de um ato de uma pessoa que realmente, verdadeiramente ama Jesus e que demonstra isso em sua vida, as pessoas param para ouvir. Porque mesmo elas não acreditando naquilo que você está dizendo, elas acreditam em você. Você é uma pessoa que elas confiam. Será que por onde você passa, as pessoas elas sentem o perfume de adoração? O perfume de nardo encheu a casa toda naquele dia. A casa inteira foi perfumada com aquele gesto. Assim, quando nós rendemos a Cristo o nosso melhor, um perfume de consagração se espalha pelo ambiente que nós estamos. Isso não apenas demonstra amor a Ele, mas inspira outras pessoas a renovar a sua devoção a Deus. Você, como discípulo de Jesus, você, como seguidor de Jesus, que cheiro exala nos lugares que você passa? É o bom perfume da devoção a Deus? Ou é o fedor da traição? Como nós estamos preenchendo os lugares onde nós estamos indo? Como as pessoas nos enxergam? Para concluir essa mensagem, meus irmãos, essa jornada, nós vemos nitidamente dois caminhos. De um lado, a mulher com seu precioso perfume, quebrando tudo em um ato de adoração e fé, símbolo de amor extremo, de um amor extravagante, de um desperdício santo. E do outro lado nós temos Judas, que num ato de cálculo frio, resolve oferecer seu mestre aos conspiradores. Esses dois exemplos revelam que há de mais elevado e de mais sombrio no coração humano. Duas cenas, dois corações, dois destinos. É como se o texto nos convidasse a decidir em qual lado desses enredos nós estaremos. Qual lado? Do bom perfume de uma devoção ou do mau cheiro de uma traição? Como eu disse, muitas vezes pequenas. Não é coincidência que ambos ocorram em paralelo, meus irmãos. Não é coincidência que Marcos fez isso. A conspiração e a traição contrastam com a nobreza do gesto daquela mulher. O Evangelho, porém, anuncia que, por meio dessa tensão, Deus ele cumpre os seus propósitos de salvação. Mesmo diante da traição, Jesus caminha para a cruz voluntariamente. Nada foge ao controle de Deus. Ele escolhe se entregar e, paradoxalmente, ele é entregue. Ele será rejeitado, mas seu amor invencível brilhará na cruz. A morte e a ressurreição do Messias triunfarão, meus irmãos, convertendo a maior tragédia no maior de todas as nossas esperanças. Hoje, a voz de Cristo ela ecoa. Ela ecoa em nosso mundo, em nosso íntimo. Quanto eu valho para você? Quanto Jesus vale para você? Um vaso de alabastro que desafia a uma entrega sem medidas, ou uma adoração que não calcula perdas. Já as 30 moedas nos alerta que uma fé superficial, uma fé fraca pode facilmente se render a um punhado de interesses. Quanto Jesus vale para você? Seja no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família,
Você é convidado a escolher qual entrega fará. A de um perfume de devoção, a de moedas, de uma conveniência traidora. E no meio disso tudo, a graça de Deus continua a chamar cada coração. Venha, venha, derrame diante de mim, pois eu me derramo na cruz por você. Que saímos hoje, meus irmãos, com aroma de nardo impregnado em nossas almas, lembrando de que não há desperdício em amar o Rei que nos amou primeiro, que se entregou primeiro, que essa fragrância inunde, aquela fragrância que inundou aquela casa, que ela possa também preencher a nossa igreja, com uma devoção que transpõe séculos, que as pessoas possam ver em nossas vidas esse amor a Deus, assim como eles viram. E nós estamos hoje falando essa mulher. Eu vou orar agora, mas talvez nesse momento você perceba que há uma vida algo que precisa ser quebrado. Talvez um orgulho, talvez uma falta de perdão, talvez um apego, talvez um hábito ruim, um pecado que te distancia de Deus. Ou talvez você simplesmente deseja se achegar a Ele com todo o seu ser, oferecendo um perfume de adoração sincera. Eu convido você a fechar os seus olhos e a ouvir e também a se unir comigo em oração. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa hora, Pai, eu reconheço o valor infinito que Tu tens. Perdoa-me pelas vezes que calculei mais os meus ganhos do que a Tua honra, que eu troquei a Tua presença por interesses menores. Quero quebrar diante de Ti, Deus, o que me prende, derramando o meu coração a todos os meus recursos em adoração, Pai. Recebe, Senhor. Recebe o que tenho e o que sou. Livra-me, Deus. Livra-me de qualquer espírito de Judas, Pai, de traição, de ganância, de indiferença, e faz-me viver como aquela mulher anônima, Pai, que Te considerou mais precioso do que tudo, Deus. Hoje, Pai, eu entrego minha vida, meu futuro, meu tesouro em Tuas mãos, em Teu altar. Que o perfume da minha devoção se espalhe por todo lugar que eu for, para que o Teu nome seja honrado. E no nome de Jesus, maior de todos os tesouros, eu oro. Amém.